nome é Isaac, sou do 6º ano e faço parte do grupo 3. E eu te faço uma pergunta. A sustentabilidade tem sido para todos? É uma pergunta difícil, mas nossos amigos deste grupo acharam pessoas e entrevistaram elas para responder essas e outras perguntas. Acho que vai ser a ver o que a gente estava discutindo, né? A própria sustentabilidade precisa de uma estrutura para ser exercida. E essa estrutura ela também tem consequências. Ela vai ser exercida somente nas classes sociais que realmente podem ter ela. Então, as classes mais baixas elas não vão ter, por exemplo, todas as lixeiras separadas para plástico, para vidro, enquanto que em algum condomínio, por exemplo, você pode encontrar essas lixeiras. Então, eu não acho que isso é só um exemplo, né? Existem diversas outras questões que você pode entrar para ver que realmente as classes mais inferiores não, né? Mais subalternas não conseguem ter estrutura para conseguir a sustentabilidade. O que de fato o cidadão tem feito a favor do meio ambiente? Na verdade, acho que muita fala que faz, né? Pouco se faz realmente. Acho que hoje em dia a gente tem essas políticas de querer fazer uso mais consciente. As empresas acabam adotando esse merchan de que somos sustentáveis. Isso acaba até funcionando as vendas, mas no fundo, o mínimo que a gente faz é tipo a população, mas na verdade a culpa mesmo, os problemas mesmo são muito maiores, que é a questão da agroindústria, são grandes empresas que acabam poluindo muito mais do que nós mesmos. A gente acaba, eu acho que é importante cada um ter a sua consciência, mas que o que a gente faz é pouco, é muito pouco, o que a gente poderia fazer. É porque é verdade, cidadão. Não adianta a gente pode fazer tudo corretinho, mas se as grandes empresas, que são as grandes poluidoras, não fizerem, o nosso esforço pessoal não soluciona o problema. Ameniza, mas... Mas não soluciona. Quais as práticas temos realizado no nosso dia a dia para termos um mundo sustentavelmente melhor? Você tem a questão do lixo, né? Que as pessoas têm cada vez tendo essa política de você não jogar lixo na rua. Você tem a questão da água. Tudo com garrafinha, né? Isso é uma forma também de você minimizar os efeitos, né? Eu acho que a gente não vai solucionar, que é o que a colega me falou, a gente não vai solucionar. Mas as situações cotidianas, né, que são de consciência, de que você deve não priorizar o plástico, né? Porque aqui não é só água, né? O plástico também, eu vou acabar fazendo. Eu ainda faço, vou usar em outros lugares, mas normalmente o que a gente faz? Acaba de beber lixo. Para onde você que vai? Então, esse é um dos exemplos que a gente pode fazer. Evitar consumir produtos plásticos, usar garrafinha, né? Tem várias aqui, inclusive, né? A pessoa de geografia que tende a ter esse tipo de comportamento, né? Então, esse é um exemplo, mas são vários, né? Priorizar o transporte público ao invés do transporte privado, que é o carro. Priorizar a bicicleta, né? Pagar de bicicleta de vez em quando. Indo nessa ideia da garrafa plástica, ultimamente tem crescido muito a questão do canudo plástico. As pessoas têm pensado mais no meio ambiente, estão meio que tentando parar de usar. Você vê a questão do canudinho de macarrão, tem um canudinho de macarrão, né, que quando você vai tomar alguma coisa quente, você pega esse canudo, usa ele e depois ele vai, ele cozinha, né, aquilo quente, você pode até comer o canudo. O canudo do Bob's mesmo, o Bob's agora está fazendo canudo de biscoito. Você acaba de tomar o milkshake, você pode comer o canudo se você quiser. Pois é interessante assim, como não é, que era um problema, tornou-se um problema, ninguém tinha viu o canudo de plástico como um problema. Quando tornou-se um problema, olha a quantidade de soluções que apareceram. Então, para a maior parte dos problemas, a gente tem solução. Né? Basta se dedicar à solução do problema. Lá no Rio tem os incentivos, por exemplo. Acho que uma forma de incentivo, mas tomar por punição, que é a multa a pessoas que jogam lixo à rua. Pô, devia ser, na minha concepção, devia ser uma coisa muito mais geral.
punitivo, uma parada muito mais organizada, pensada e consciente, mas é tomado por punição, sabe? Tipo, tem que punir a pessoa para ela ter uma consciência de que não se deve jogar lixo na rua. É, porque a rua é punitivo, né? Por que afinal é a indústria no século XXI? Hoje, por exemplo, no século XXI, a gente não pode pensar em indústria da mesma forma que a gente pensava em indústria no início do século XX, no final do século XIX, por aí. Então é interessante destacar que hoje, por exemplo, a indústria era muito terceirizada, então a gente tem um papel muito diferente na produção, que não é basicamente tudo junto ali. Então hoje não necessariamente a produção industrial ela vai ficar focada em um lugar só. Então a gente pode ter, por exemplo, desde a terceirização de serviços mais administrativos, né, como por exemplo folha de pagamento, RH, desde até a produção de fato, né? Então, por exemplo, eu vou produzir, sei lá, um carro, um avião, alguma coisa. Eu vou pegar, às vezes a produção do banco vai estar num país, o banco do carro vai estar num país, a porta vai estar no outro, o volante vai estar em outro. Então isso muda muito na dinâmica da indústria. Pensar em indústria hoje no século XXI é pensar hoje basicamente em produções em conjunto, é pensar hoje em produção não focada em um lugar só. A indústria hoje ela tem um papel muito importante ainda na relação de crescimento econômico de determinados países, de PIB de determinados países, mas não é algo como alguns anos atrás. O que é sustentabilidade ambiental? Resumindo tudo, chegar a um equilíbrio entre o progresso, tá, a produção industrial e o meio ambiente. É você conseguir equilibrar essas ações, né? Já que o tempo, por exemplo, da produção é bem mais intenso, bem mais rápido que o tempo de crescimento, né, da natureza, que o tempo ali de regeneração de algum ambiente natural, então a gente precisa conseguir encontrar esse equilíbrio. Então o desenvolvimento sustentável é essa ideia, né? A sustentabilidade ambiental é essa ideia. É a gente continuar produzindo, a gente continuar o progresso, a gente continuar a produção industrial, mas sempre pensando de uma maneira equilibrada para que a gente garanta para gerações futuras, para você, para todo mundo que ainda vai ter que usar muita coisa no meio ambiente, que a gente garanta que também no futuro a gente tenha essa disponibilidade para ele. Por que é crescimento econômico? A gente tem que ter muito cuidado, né, de tratar isso, não confundir crescimento econômico com crescimento do PIB, que é o Produto Interno Bruto de um país. Tá? Então o Produto Interno Bruto de um país crescer, pelo menos de alguns autores não consideram como crescimento econômico, especificamente falando, porque a relação da economia está diretamente ligada também no meio social. Então, por exemplo, a gente já teve períodos na história brasileira, como por exemplo lá na ditadura militar, em 68 a 73, ali, a gente vai ter um momento conhecido como milagre econômico. Tá? E esse momento do milagre econômico vai fazer o PIB brasileiro crescer 10%, 14%, então um crescimento muito grande economicamente falando, né, do PIB. Ou seja, o Brasil vai sair de 30ª, 20ª economia mundial e vai para a 7ª, 8ª, 9ª maior economia do mundo. Mas o que isso mudou na realidade da vida das pessoas? Basicamente nada, porque foi um crescimento do PIB, basicamente que concentrou renda, que depois trouxe como consequência uma grande dívida externa, inflação. Então, crescimento econômico vai além do crescimento do PIB. O crescimento econômico tem que ter um equilíbrio social junto com o crescimento de fato do produto interno bruto desse país. Então, a gente precisa estruturar que o crescimento econômico não é só aumentar o PIB, mas também é a população ver o crescimento de fato, é a população ver essa prosperidade. Não adianta nada eu falar que o Brasil cresceu 15%, se o desemprego continua alto, não só o desemprego, né, mas por exemplo, se eu não tenho distribuição dessa renda para as pessoas, se o salário mínimo não cresce, então eu preciso ter um rearranjo disso para a população também. Então o crescimento econômico pode ser um equilíbrio entre o crescimento do PIB e uma melhoria na relação social, na padronização de vida das pessoas. Tá? Então o crescimento econômico é essa junção desses dois fatores. Quais as atitudes necessárias para alcançar o desenvolvimento sustentável? Como a gente vai alcançar isso é um problema. Tá? Não um problema de fato que a gente não sabe os caminhos que seguir, porque a gente sabe, mas às vezes esses caminhos precisam de que algumas pessoas abram mão de determinadas situações que historicamente elas não estão muito suscetíveis a isso, tá?
Então a gente ultimamente no Brasil, a gente teve alguns casos de desastres ambientais basicamente movidos pela ganância, né? Pelo lucro. O desastre lá em Mariana, o desastre em Brumadinho, que tirou centenas de vidas, a gente já tirou vidas, destruiu famílias. E como é que a gente conserta isso agora? Não conserta. Isso é algo que não tem como remediar. Mas a gente deveria ter consertado lá atrás. O primeiro passo, talvez, seja a gente mudar essa nossa lógica de lucro desenfreado. Deixar que tudo se resume ao dinheiro. Isso é um ponto importante. Mas isso agora com medidas ali, mais falando de uma relação ali mais séria, medidas mais palpáveis, que a gente pode fazer. Primeiro, a gente deveria ter um aumento de fiscalização no governo, tá? Sobre como está sendo essa relação de produção, seja na indústria, seja na mineração, seja no desenvolvimento da agropecuária, da plantação. Então tudo passa primeiro pela fiscalização, tá? Uma maior conscientização das pessoas, que nem tudo se resume ao lucro. Então, juntando fiscalização com conscientização, e tudo isso é um trabalho a longo prazo, somado com a educação, a gente consegue atingir isso. Óbvio que não é algo para hoje, não é algo nem para amanhã. É um processo demorado, é um processo de mudança de toda uma estrutura de sociedade, de pensamento, que a gente espera que um dia possa alcançar. Então a chave é o quê? A chave é a fiscalização, a chave é a conscientização e a chave é a educação. Juntou esses três, a gente pode ter um futuro mais próspero pela frente. Agora nós vamos entrevistar o seu César, que é funcionário público. César, você acha que a sustentabilidade tem sido para todos? Não acredito. No momento que estamos vivendo hoje, o povo, vamos dizer assim, a população não está sabendo lidar ainda com essa novidade, que os erros do passado ainda estão sofrendo hoje no dia a dia das cidades principalmente. Senhor César, o que de fato o cidadão tem feito ao nosso ambiente? Acho que muita coisa ruim. Uma pequena quantidade da população que está procurando fazer algo de melhor, de proteger o meio ambiente, entre outras medidas de sustentabilidade. César, quais exemplos práticos que temos utilizados no nosso dia a dia para termos um mundo sustentavelmente melhor? Tá, vou falar então aqui de casa. Aqui de casa eu tenho tentado implantar o seguinte: a coleta seletiva, do tipo, se eu tenho vidro, peço para colocar numa caixa de papelão, para que na hora de descartar esse material, não venha, por exemplo, o lixeiro sofrer um acidente, se cortar, lata de alumínio, plásticos, entendeu? Para que eu espero que o lixo seja destinado corretamente, porque aqui em casa eu estou fazendo, agora posterior, ali do portão, quando o caminhão do lixo ou a companhia de lixo venha buscar, eu não sei o que vai ser feito, se eles terão o mesmo cuidado que eu estou tendo aqui em casa. Oi, meu nome é Sandra Barcelos. Oi, Sandra. O que você faria para melhorar a sustentabilidade do nosso planeta? Eu separaria o meu lixo, plantaria mais árvores, economizaria na água, na luz, tudo isso ajuda muito na sustentabilidade. A atividade industrial vem mudando substancialmente no século XXI e provavelmente continuará sendo uma atividade fundamental para o mundo, como é hoje em dia. A sustentabilidade ambiental refere-se à capacidade de se relacionar sustentavelmente entre padrões de consumo e produção em termos energéticos, de maneira que sejam reduzidas ao mínimo as pressões ambientais. Basicamente, o homem não se relaciona muito bem com a natureza. As indústrias ocupam um papel importante na economia mundial, exclusivamente no século XXI. E temos que ter a prática ambiental como parte do nosso cotidiano, para salvar o planeta e nossas vidas.